não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? A eficácia da espiral do silêncio, ela deriva do fato de que um grupo muito pequeno de pessoas controla a mídia, controla as redações. No momento em que, vamos dizer, as empresas jornalísticas, representadas no caso brasileiro pelo Sindicato das Empresas Jornalísticas, e as redações, representadas por sua vez pelos seus respectivos sindicatos de jornalistas, entram num acordo, então, vamos dizer, quantas pessoas estão envolvidas nesta coisa? Vamos dizer, 2.000 no máximo. Essas 2.000 pessoas, então, tomarão a posição como se elas fossem representantes da maioria e, portanto, do padrão de normalidade admitido naquela sociedade. E basta que um jornal confirme outro, um canal de televisão confirme outro, e a linguagem seja mais ou menos uniforme, que automaticamente todas as opiniões divergentes estarão, vamos dizer, marginalizadas, estarão excluídas, sem que seja preciso combatê-las. Quer dizer, são aquelas 2.000 pessoas que falam para toda a sociedade simultaneamente, enquanto os vários grupos só falam para si mesmos. Por exemplo, você tem uma grande maioria católica e evangélica no Brasil. Tá certo? Mas quando assim, os católicos só falam para os católicos, os evangélicos só falam para os evangélicos. Então são grupos específicos. Então não fazem parte, por assim dizer, do debate cultural ou do diálogo na sociedade maior. E excluí-los deste campo da sociedade maior é justamente o objetivo da espiral do silêncio. É claro que a situação criada pela espiral do silêncio é totalmente artificial e fingida. Porém, com o tempo, ela vai se tornando real. Ou seja, de tanto você ver que determinadas opiniões, ideias, atitudes, emoções são tratadas uniformemente na mídia como se fossem coisas marginais, irrelevantes, tá certo? Ou minoritárias, o sujeito que ouve isso, ele acaba realmente se sentindo isolado quando ele é um aderente dessas ideias, ou um participante dessa atmosfera. Então, não se trata de um isolamento real, mas de um isolamento fictício, que vai se tornando real à medida que as pessoas acreditam naquilo. Então, isso também, vamos dizer, é enormemente facilitado pelo fato de que as vítimas do processo sentem, às vezes, que aquilo que estão fazendo com ela na mídia é tão aviltante, é tão humilhante, que elas perdem a vontade de reagir. Como quer dizer, eu não quero me misturar nessas coisas. Então esse sentimento de você ser superior, o sentimento de que o que vem de baixo não me atinge, é um instrumento usado pela própria espiral do silêncio. Tá certo? Então, esta semana mesmo, né, houve aquele caso de não sei, um pouco mais de uma semana, daquele repórter não sei o que, Cabrini, que andou falando umas coisas horríveis a respeito do Opus Dei, acusando de crimes. Quer dizer, não é questão de falar mal, é acusar de crime, né? Inclusive homicídio. E nós então aqui escrevemos para alguns amigos nossos que pertencem ao Opus Dei, disseram, vocês não vão reagir, vocês não vão fazer nada. E um deles nos respondeu, não, nós temos couro de rinoceronte, nós não nos deixamos afetar por isso. Eu digo, bom, isso é ótimo para a espiral do silêncio. Ela conta com isto. Quer dizer, quando você avilta um sujeito, diz ele, a respeito dele, espalha a respeito dele coisas humilhantes e aviltantes, você o está convidando a afastar-se daquilo com um sentimento de superioridade ofendida. Quem tem sido vítima disso sistematicamente no Brasil há mais de 20 anos são, por exemplo, as Forças Armadas. Você vê toda a sorte de acusações contra as Forças Armadas circula livremente em toda a mídia, é uniforme, e com um destaque enorme. E às vezes são coisas tão falsas, tão baixas, tão estúpidas, que os oficiais das Forças Armadas não têm vontade de discutir aquilo, porque eles sentem que vão se rebaixar ao nível do inimigo. Então, o resultado é que reportagens que às vezes
são transmitidos por vários jornais, canais de televisão, etc., são respondidos apenas com uma notinha oficial dos ministérios das Forças Armadas, dos comandos das Forças Armadas, sem que tenha relevância alguma. Resultado, decorridos 20 ou 30 anos desse processo, todas as acusações adquiriram já uma credibilidade automática. Porque já que ninguém responde, e aquilo é repetido uma vez, duas vezes, três vezes, né? Então, isso significa que as acusações seguintes já vêm com uma carga de credibilidade prévia. Eu mesmo tive a ocasião de acompanhar um desses casos em que, durante uma semana, a Rede Globo transmitiu uma história a respeito de 2 terroristas que teriam sido mortos pelas Forças Armadas no tempo do regime militar, contrariando a versão oficial das Forças Armadas que havia circulado naquele tempo, de que aqueles terroristas teriam morrido num acidente de automóvel quando estavam fugindo após um assalto que haviam praticado. E as Forças Armadas, na época, durante o regime militar, ainda divulgaram a foto do carro Volkswagen deles batido, trombado na rabeira de um caminhão. Então, o repórter da Globo descobriu um soldado que disse para ele o seguinte: olha, eu participei dessa operação e sei que não foi nada disso. Eles foram presos, os terroristas foram presos, foram abatidos a tiros dentro de um quartel do Exército, que o Exército depois montou este simulacro de acidente para se inocentar. Esse foi o depoimento do soldado que o repórter da Globo colheu e foi transmitido na Globo durante uma semana. Teve programas especiais. E quando eu ouvi essa história me pareceu muito estranho. Porque o que me chamou a atenção em primeiro lugar foi assim: na foto que foi divulgada, você viu o carro Volkswagen trombado na rabeira do caminhão, e você via no chão claramente as marcas do pneu freando, as marcas de frenagem no chão. Eu digo, olha, mas se os terroristas foram postos no carro quando já estavam mortos, como é que eles poderiam frear o carro, tentar frear para não bater? Quer dizer, morto não vai pisar no freio. Essa foi a primeira coisa que eu descobri. Daí fui averiguar, pedi para um colega meu do Exército me passar, vamos dizer, a folha de anotações daquele soldado, quer dizer, a carreira daquele soldado. E eu verifiquei que aquele soldado havia desertado do Exército 6 meses antes dessa operação. Então ele não podia estar lá de jeito nenhum. Em terceiro lugar, a Globo fornecia uma data em que teria acontecido o assassinato dos 2 no quartel do Exército, e eu fui verificar as datas e descobri no livro de memórias do Jacob Gorender, que é um líder comunista famoso, que aqueles 2 terroristas haviam participado de um assalto a banco pelo menos 2 semanas depois da data em que, segundo o repórter do Globo, eles estariam mortos. Como na época eu escrevi a coluna no Globo, no próprio Globo, eu, para contestar o próprio jornal dentro do próprio jornal, achei que seria prudente pedir uma autorização à diretoria do jornal, pedir, e eles deixaram, falaram, não, pode levantar a questão aí. E eu levantei o problema, falou, olha, essa reportagem está todinha furada, o soldado não estava lá, o acontecimento, a simulação de acidente a que vocês se referiram é fisicamente impossível, né? E terceiro, os camaradas estavam vivos depois da data que a TV Globo, em que a TV Globo anunciou o seu assassinato. Apesar de tudo isso, apesar da reportagem ser evidentemente falsa, ela ganhou não um, mas 2 prêmios jornalísticos. O que mostra, vamos dizer, a solidariedade da classe jornalística com esse tipo de operação. Ou seja, é impossível que esse pessoal todo não tivesse lido o meu artigo no Globo, que saiu com bastante destaque. Tá certo? E apesar disso, quer dizer, não discutiram, não falaram, né, não contestaram, simplesmente deram o prêmio. Então, é assim que se monta a espiral do silêncio. Você precisa ter uma
classe jornalística e empresas jornalísticas, vamos dizer, firmemente aliadas com um determinado propósito. Ora, não vai ser possível discutir agora a imensa operação, vamos dizer, de destruição da Igreja Católica que está sendo desenvolvida em todas as partes do mundo por diferentes estratégias, desde há várias décadas. Não é esse o nosso tema, isso nos levaria muito longe. Mas é evidente que essas empresas jornalísticas no Brasil e a classe jornalística estão ambas profundamente comprometidas com isso. E nada as deterá na aplicação constante da espiral do silêncio. Na verdade, vocês devem até dar graças a Deus de que haja apenas a espiral do silêncio, em vez de uma campanha direta, tá certo, de ataques fulminantes e acusações criminais, etc, etc. Né? Mas a espiral do silêncio, ela requer que a mídia envolvida conserve, de algum modo, a sua imagem de neutralidade profissional e idoneidade. Então, por isso é que não pode, vamos dizer, partir para a esculhambação direta. Eles não podem xingar vocês, eles não podem inventar muita coisa contra vocês. Quer dizer, as mentiras têm que ser moderadas e não podem ser constantes, tem que ser de vez em quando. E o truque é sempre assim, soltar a mentira e depois deixar que a coisa seja esquecida, tá certo? Criando aquele mecanismo que já falava o meu falecido amigo Juan Alfredo César Miller, um gênio da psicologia, que dizia: neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Tá certo? Então, o que importa não é que essas mentiras, calúnias e invencionices sejam realmente acreditadas pela população. Não é, dizer, o que eles estão procurando criar não é uma crença explícita e consciente, mas um conjunto de reações automáticas, que no caso já são, vamos dizer, desfavoráveis à vítima, assim, por hipótese. Tá certo? Então, uma parte da população se voltará efetivamente contra as vítimas, tá certo? Não por acreditar totalmente nas denúncias, mas porque a carga residual das denúncias no anterior já criou um campo de credibilidade, por assim dizer, credibilidade automática, e uma outra parte, que está do lado da vítima, se omitirá de reagir por achar que aquela opinião da mídia, sendo opinião majoritária, ela já é vencedora e não adianta brigar com ela. Ou então, por sentir que a coisa é tão aviltante que ninguém vai querer sujar as suas mãozinhas, né, se metendo a discutir uma coisa dessa. Então, as maneiras de você neutralizar a espiral do silêncio em primeiro lugar, você tem que denunciá-la constantemente. Tem que estudar, pega o livro da Elizabeth Noelle Norman, estudem, vejam como a coisa funciona, tá certo? E, insistentemente, vocês têm que denunciar isso aí por todos os meios que vocês tiverem acesso. Meios que excluem, evidentemente, a grande mídia, mas que podem cercá-la de algum modo. Você verá, quando a grande mídia entra num choque direto com uma parcela grande da população que está interessada em divulgar a verdade dos fatos, a população ganha. Isso aconteceu, por exemplo, eu me lembro assim, no caso dois casos, a candidatura do John Kerry, tá certo? Em que ele se gabava de uma carreira militar muito honrosa, e os seus colegas de exército disseram: olha, não é nada disso, porque ele aparecia como herói de guerra, que tinha levado ferimentos, etc, etc, e apareceu uma entrevista do médico dele dizendo: olha, o ferimento dele era tão grave que eu curei com um band-aid, né? Então, o pessoal do exército começou a divulgar aquilo, e a coisa se espalhou para a internet de tal modo que a grande mídia não podia mais parar aquilo. Então, às vezes é possível, através de uma rede de atuações de massa através da internet, é possível você quebrar as pernas de uma operação de espiral do silêncio ou de muitas outras operações desse tipo. Porém, há muito mais coisas que se pode fazer, tá certo?
em primeiro lugar, é preciso que vocês criem os seus próprios órgãos de mídia e entrem numa concorrência aberta com esta gente. Né? Então, vocês viram, quando mais de 10 anos atrás eu criei um negócio chamado Mídia Sem Máscara, né, que foi o primeiro Media Watch do Brasil. Na época ninguém nem sabia o que era Media Watch, parecia uma coisa muito estranha. Tá certo? As pessoas viam aquele site, não entendiam direito do que se tratava, e o Mídia Sem Máscara cresceu de uma maneira avassaladora e gerou muitos filhotes. Hoje tem muitos clones do Mídia Sem Máscara, é ótimo que tenha. Tá certo? Eu não sou um camarada ciumento, dizer, não, roubaram a minha ideia. Eu falo, não, eu quero que roubem mesmo, que façam muitos e muitos Mídia Sem Máscara com o nome que quiserem. Tá certo? Porque aí nós temos que seguir aquela norma do Ronald Reagan. Você pode conseguir tudo que você quiser, contanto que você não faça questão de levar o mérito. Né? Quer dizer, se depois de 20 anos a coisa funcionou, ninguém precisa lembrar, foi o Olavo que começou isso. Se esquecer, não tem importância, o que importa é que deu certo. Tá certo? Então, criar os seus próprios órgãos de mídia, sobretudo eletrônica. Porém, veja a situação anormal. Quer dizer, o Brasil é, em termos de população, a maior nação católica do mundo, tá certo? Uma nação com o maior número de católicos, e você não tem um diário católico. Como é possível uma coisa dessa? Então, quer dizer, pensar na possibilidade de um diário católico, hoje em dia parece utópico, mas em breve não será, porque essas várias correntes de opinião pró-católica, católica ou pró-católica que estão aparecendo, ou cristãs de modo geral, que estão aparecendo na internet, mas dia menos dia elas vão se aglutinar e criar uma força unificada. A própria existência desse congresso já é sinal desta unificação. Quer dizer, a coisa toda começou com iniciativas particulares. Né? Quer dizer, pessoas que romperam a barreira psicológica do temor do isolamento e disseram, olha, isolado eu já estou, e se falarem de mim não tem importância porque já estão falando. Então, isso aí não tem importância. Ademais, aqueles que são cristãos, católicos, eles têm que lembrar o seguinte: você ter medo do ridículo, tá certo? E, vamos dizer, medo de sujar suas mãozinhas, etc, etc, é desonrar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não houve quem fosse mais ridicularizado e mais humilhado do que ele. Tá certo? Então, sabe, se ele foi, por que eu também não posso ser? E outra coisa, humilhação não dói, ridículo não dói, como dizia Aristóteles, a palavra cão não morde. Quer dizer que se falarem horrores a meu respeito, eu digo, bom, estou apenas falando. Ninguém fez nada, ninguém me bateu, ninguém assaltou minha casa, tá certo? Ninguém atacou minha família, está tudo bem. Então, a primeira coisa é romper essa barreira psicológica. Não ter medo do isolamento. Porque, em primeiro lugar, vocês não estão isolados de maneira alguma. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.